Tempo do habitual comentário de Pedro Santana Lopes, neste CM Jornal. Boa noite. Boa noite, Pedro. Hoje temos uma notícia que é da prova de avaliação. O Tribunal do Porto aceitou a providência cautelar sobre a prova dos professores. Fica enterrada de vez esta questão ou não? Não. A providência cautelar, por definição, enfim... É uma pré-decisão, não é? É uma pré-decisão, é muito provisória, é suspensiva, mas não decide a questão de fundo. É uma providência de que uma pessoa se recorre, um instrumento que a pessoa se recorre para tentar impedir um efeito. Mas a questão de fundo não é decidida pelo Tribunal. Mas politicamente não fica enterrada esta questão? Não, politicamente leva mais um rombo grande e é complicado para o Ministro. Independentemente do que eu penso disto dos tribunais e das providências cautelares em questões que são políticas, é muito difícil separar o que é da política e o que é dos tribunais com esta história das providências cautelares. Mas eu quero fazer uma declaração de interesse. Sou suspeito porque fui vítima de uma providência cautelar enquanto Presidente da Câmara de Lisboa com o túnel de Marquês, como sabe. Quanto tempo demorou já agora? Demorou um ano. Demorou um ano, sim. E, portanto, depois ficou-se à espera da questão de fundo, que acabou por ser decidida a favor da Câmara na altura. E, portanto, como sabe, também houve outro dia houve uma curiosa, está a ser aplicada agora, lembra-se aquela nos ICs do Alentejo, que houve um tribunal que mandou, julgo que foi uma providência cautelar também, houve a maternidade Alfredo da Costa, que foi aceito e impediu o processo de continuar para diante. Portanto, isto tem consequências. Se fere de morte ou não sei, mas quer dizer, eu acho que já está muito ferida a prova de avaliação com tudo aquilo que se tem passado. As coisas não correram bem. No dia em que foi anunciado aquele entendimento, eu tive a ocasião até de saudar, pareceu-me que era uma prova de tolerância, dissemos-nos aqui, foi pena não ter feito antes, se estava disposto a isto, que tirava quase metade dos professores. Portanto, eu acho que já houve tanto zigue-zague. E sabe, isto às vezes parece uma ironia do destino. Desde que o ministro Nuno Crato se meteu com o ministro Miguel Relvas quando era seu colega, nunca mais acertou uma. Lembra-se quando ele foi à televisão quase estender ao comprido, tirar o tapete ao ministro Miguel Relvas, seu colega do governo, que eu censurei aqui essa atitude. O ministro Nuno Crato, que entrou e é um bom pedagogo, é um especialista em educação, mas quer dizer, isto é uma lição. Às vezes os especialistas, depois chamados a funções executivas... Falta experiência política, um homem inteligente, um homem capaz. Agora, isto não correu nada bem. Houve zigue-zague a mais e esta é uma machadada da qual muito dificilmente o exame de avaliação se levantará, porque até decidir a ação principal vai passar muito tempo. Hoje até se falava em 2 anos, mais ou menos, mas sim, ser menos, mas de qualquer modo quase que chega ao fim do mandato este governo, portanto, a decisão não tem agora saída e é uma situação complicada, porque o Ministro Nuno Crato tornou isto um ponto essencial do seu trabalho. E há muita gente a dar-lhe razão, a dizer que ele tem razão, mas que deviam ser os professores que entram de novo e não os que já estão, ou então deviam ser os que não fazem parte do quadro. Agora, até pode ter razão e alguma razão, mas não lhe correu nada bem, manifestamente, e não é fácil. Outro dia eu vi um debate em que se dizia não é fácil mudar as coisas profundamente em Portugal. Há sempre um Mário Nogueira, um dirigente sindical que está no seu papel, merece todo o respeito, agora que tem força e muito saber, também o conheço bem, ele foi cabeça de lista pelo PCP em Coimbra, comigo em 99, nas eleições legislativas, é um tipo simpático, um lutador, aquilo não descansa e não dá descanso a ninguém, e, portanto, quando se quer mudar alguma coisa em Portugal, normalmente há sempre o Mário Nogueira pela frente. Não é fácil. Estamos em tempo de balanços. Estamos mesmo a acabar este 2013 que deixa muito má memória. Enfim, foi um ano complexo, mas temos também que fazer o balanço dos seus comentários aqui na CMTV e no CM Jornal. Sim, prestar contas também, e é uma retrospectiva ao mesmo tempo. Sim, vamos recordar alguns destes momentos. Lugar também para o balanço dos comentários de Pedro Santana Lopes. Vamos ver o que disse. Eu acho que há o perigo da queda do governo no caso da decisão do Tribunal Constitucional ser muito complicado. É por isso que eu não me canso de dizer que Passos Coelho, António José Seguro e Paulo Portas tinham a obrigação de sentar à mesma mesa.
Porque se não correr bem a avaliação do clima político em Portugal, das nossas condições de procurarmos alternativas orçamentais, das condições de paz social, das condições de consenso político, nós corremos um risco de sermos passados para a divisão da Grécia e de uma vez de uma vez por todas descolarmos da Irlanda. Paulo Portas travou uma batalha muito grande há 2 anos, quando começou o governo, por ficar com o controle do AICEP. Como se lembra, como ministro dos Estrangeiros, acabou por ficar. Se ele não quiser para ele, quererá seguramente para o CDS. Isso há muito tempo, posso lhe dizer. Paulo Portas é o número 2 do governo. Eu acho que aqui reside um pouco a fonte também de vários problemas. Esta falta de definição que acho que o país ganhava com ela. Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro número 1, Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro número 2. Foi assim na AD de Sá Carneiro, como digo, e o PSD não tem que ter complexos de tamanho. Se alguém os tivesse que ter, era o partido mais pequeno e não o partido maior. E penso que isso ajudava a clarificar as coisas. Mas eu estou convencido que as autárquicas vão ser a 29 de setembro, ou 6 de outubro, mas julgo que serão 29 sempre para quê? Para ser antes da entrega do Orçamento de Estado. Com Mota Pinto, eu estou a falar muito do passado do governo, Mota Pinto dizia sempre, eu tenho sempre as chaves do carro no bolso. Eu diria que Paulo Portas, neste momento, de facto, tem as chaves da porta por onde o governo pode cair no bolso. Vamos dar isto por assento para o país que é bom. Não há eleições antes da Troika se ir embora. E haver eleições antes era adiar a partida da Troika. Era gerar mais confiança em Portugal. Eu chamo a atenção para que o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, veio dizer hoje aquilo que eu, não sendo economista, tenho feeling, posso me enganar, os sinais que vejo, leituras que faço, de que pode começar a existir sinais de recuperação económica na Europa para o final deste ano. Mas lá para o fim do ano, todos os indicadores apontam para uma ligeira estabilização e início da recuperação económica. Eu continuo a acreditar nisso e estes indicadores divulgados ontem e hoje pela OCDE apontam nesse sentido. Eu julgo que esta matéria, se integrada numa campanha nacional para o aumento da produtividade, que é um tema que eu estou sempre a repetir, julgo que passaria melhor. Eu não sei porque eu tenho a ideia que os trabalhadores prefeririam trabalhar um pouco mais, desde que não lhes cortem tanto no salário, mas tinha de facto de ser bem enquadrado. Portugal tem este antigo problema, ter metade da média europeia em termos de produtividade, e esse para mim é o grande problema de Portugal. A competitividade ganha-se baixando salários, está bem, mas ganha-se também, principalmente, aumentando a produtividade. Nós, em princípio, agora já estamos com o PIB a crescer em termos positivos. Vamos sair da recessão. Sim, como a zona euro. Pode sendo confirmada. Também. Mas o facto de Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha dito aqui há semanas que ia à festa do Avante, julgo que acabou por não ir. E agora, em relação ao 11 de setembro, não ter falado, ontem pelo menos, no que se passou com as Torres Gêmeas, mas sim com Allende, que morreu quando o golpe de Pinochet no Chile, ou seja, a morte de Allende, que é um símbolo do antifascismo, e também de Neruda, é um sinal nítido que Marcelo já está em campanha para as presidenciais. Há caça de votos no terreno da esquerda. E, portanto, as presidenciais estão abertas, eu diria. Pedro Santana Lopes, como é que avalia estes primeiros meses de comentário? Eu estou aqui uma série de coisas, não é? Sim, e acho que também agradeço-vos terem feito isto. Às vezes pode não correr bem, quer dizer, eu não sou a Maia, nem cá tenho pretensões de ser, não quero ser bruxo. Nós estamos em tudo. Olha, eu, a certa altura, admiti-se a vitória, a maioria absoluta, de Angela Merkel, que é uma coisa que me surpreenderia. Depois acabou por não acontecer, mas enfim, obviamente ninguém acerta em tudo. Agora, acho importante, se as televisões têm pessoas a fazer análises ou comentários, que prestem um bocado de conta. Me chateava-me chegar ao final do ano e se tivesse a ouvir esta retrospectiva e ver, olha, bateu ao lado em tudo. Lembro aqui nas nossas conversas, quando foi a altura das eleições, lembra-se quase toda a gente dizia que o país ia para eleições, e outros comentadores, das televisões, não, Cavaco Silva pode ir para eleições, eu fui sempre dizer, eu não acredito que vamos para eleições, como disse sempre, tenho sempre dito, eu não acredito que haja eleições mais cedo, eu acho que as eleições vão ser em 2015, e agora já parece quase consensual, e disse em junho, que acho que Passos Coelho pode ressurgir e disputar as eleições, eu até disse até ganhá-las, se a economia continuar a recuperar. E, portanto, acho que quem está aqui, porque, quer dizer, eu não tenho feito para topeira para andar nos corredores do poder a pedir informações. Também não tenho
como é que dizer, muito jeito para palpites. Palpites não era. Portanto, aquilo em que me atrevo a prever, gosto que seja com algum fundamento e que bata razoavelmente certo. E o ano 2013 foi tão rico e também tão cheio de saltos, e fazer isto numa televisão nova, todos estamos aqui metidos neste projeto novo, fantástico, acho que ainda mais obrigação temos por estar contas. Eu vi o Tia a passar, e bem, quando o Dr. Marcos Mendes disse, foi o Primeiro-Ministro anunciou a remodelação, soube-se pela CMTV. E a CMTV puxou por isso. E bem, porque lembro quando estivemos aqui a comentar o atentado de Boston, praticamente em direto, a CMTV foi a primeira a falar nisso. É chamada accountability, é prestar contas. E, portanto, a CMTV começou há tão pouco tempo e já tem estas proezas todas. Portanto, cada um de nós faz parte da equipa, acho que tem a obrigação também de dizer, eu que estou aqui neste papel, olha, houve algumas coisas que acertei, houve outras que se calhar não correu tão bem, mas procurei não enganar ninguém, pelo menos isso. Vamos ao balanço político do ano. O que é que destacaria deste ano? Zé Carlos, olha, eu fiz aqui alguns destaques. Há um facto que para mim é extraordinário no plano internacional. Fala-se muito hoje em dia do Papa Francisco. Eu vou dizer, acho que ainda é cedo para saber se o Papa Francisco vai ou não ficar mesmo na história. Há uma pessoa que fica de certeza, que é o Papa Bento XVI, pela atitude que tomou. Porque, como sabemos, é uma coisa praticamente sem precedentes na história. E, portanto, daqui a 50, 100 anos, 200 anos, há de se dizer, um Papa renunciou e ficou Papa emérito e ver-se as fotografias dos dois, que é uma coisa que não há. Portanto, eu acho que esse é um grande acontecimento deste ano. Tal como cair um raio no Vaticano, quando isso acontece, também deve ser uma coisa que não vai acontecer. Exatamente, sei lá, nos próximos 50 mil anos, sabe-se lá. Portanto, caiu um raio na noite, todos os acontecimentos, e esse acontecimento surpreendeu ou choca. Quando vemos um Papa ao lado do outro Papa, os dois a rezar ajoelhados, é uma coisa que mexe com os crentes e com os não crentes, estou convencido. E esse, para mim, foi um grande acontecimento no plano internacional. Outro, a prestação extremamente negativa de François Hollande. Eu acho que François Hollande é, com o presidente sírio, a figura internacional pela negativa do ano. O presidente sírio pelas ameaças e violações da paz e dos direitos dos seus cidadãos. François Hollande, porque, de facto, andou sempre ao lado e fez tudo quase muito ao contrário daquilo que disse no início da campanha. O que ele promete, o que ele realiza do que prometeu, como esta dos 75%, já muito mascarada, mas leva imensos capitais franceses a saírem do seu país. Alguns, infelizmente, a virem para Portugal. O mais mediático foi o Gérard Depardieu, que disse que é para a Rússia. Sim. Bem, pois, também, desculpa, não sei o quê, mas parece-me que ele tem dupla nacionalidade mesmo e não põe lá o dinheiro em França, pois claro. Não põe. E o Putin, desculpa a expressão, chamou-lhe um figo. É uma grande figura a dizer, eu quero ir viver para a Rússia. E, portanto, isso para aquela máquina de marketing que é o presidente Putin, obviamente que foi um momento extraordinário. Portanto, eu acho que em termos internacionais, estes dois momentos, a substituição de Papa e François Hollande e o presidente sírio. Um desastre político, o outro desastre humanitário, como tem sido, de facto, o presidente. E em termos nacionais, o que é que podemos cantar? O governo acabou por sobreviver a uma série de provas que pareciam ser difíceis à partida, não é? O governo parece que anda sempre nos Jogos Sem Fronteiras, naqueles obstáculos, sempre a ver se cai ou não cai. Mas delas criou ele próprio. Foi o próprio governo Foi o próprio que pôs os obstáculos, inventou mais uns obstáculos. Olha, vou pôr aqui mais uma prova no meio, vou-me atirar a água e ver se não me afogo. Mas tem sobrevivido e neste momento as pessoas até se fossem apostar naquelas apostas na net, se calhar apostavam mais na sobrevivência do governo do que na sua queda. O que é extraordinário depois de tudo o que se passou e tudo o que aconteceu. Mas confirmam que aqui falámos muitas vezes. A grande solução para tranquilizar o governo por dentro não é tranquilizar de todo, que isso eles não são capazes, como se tem visto. E até é natural. Mas Paulo Portas tinha que passar a número 2 e tinha que acabar aquela troika, Passos, Gaspar, Paulo Portas, que ia dar. Então, depois de Passos Coelho ter dito Portas era o número 3, estava escrito que as coisas tinham que se resolver. E acho que Passos Coelho acabou por resolver isso tudo muito bem. Eu acho que Passos Coelho vai ser mais figura do ano 2014, se Deus quiser. Vai ser muito falado em 2014, se ele conseguir, de facto, que a troika saia, ele e o governo, de uma maneira, ganhando as eleições seguintes ou perdendo, ele ficará, de facto, na história deste período de ter sido o teste de resistência. Sim. O teste eleitoral, ele chumbou enfim, perdeu as eleições das autárquicas e vem aí outras eleições. É, na sua opinião, outro momento-chave para este governo ou não?
As europeias, não, eu acho que vai ser um momento chave, que é que eu acho que não vão ser fáceis nem para PSD nem para PS, mas eu acho que o sistema partidário português é outro que tem uma força de sobrevivência absolutamente notável. Estamos sempre a vaticinar-lhe o fim, depois as votações acabam sempre ser o PSD, o PS, o PS, o PSD, com os independentes que houve nas autárquicas, sem dúvida. Mas mais porquê? Por erro, por burrice do PSD. Eu acho que Passos Coelho perdeu mais as autárquicas como presidente do PSD, eu disse muitas vezes Moreira da Silva, do que como primeiro-ministro. Nas europeias, não, aí as pessoas vão ter mais ocasião para manifestar o seu desagrado. E eu quero lembrar só, antes de Durão Barroso ir para a Comissão Europeia, PSD e CDS juntos tiveram a maior derrota da sua história. Antes de eu depois entrar para a chefia do governo, perdão. E, portanto, as europeias são um momento para esquecer. A questão é que em Portugal não se vê em condições para subirem estas forças extremistas que há noutros países. E, portanto, eu acho que as europeias vão ser um bocado submersas. Primeiro, pela saída da Troika. Segundo, pelo Campeonato do Mundo do Brasil, para falar com franqueza. Forte abstenção. Acho que forte abstenção. É sempre muito alta, aliás. Sim. E sem grandes penalizações para o Governo, nem sequer para o principal partido da oposição. Por isso mesmo, por esta ligeira recuperaçãozinha económica, eu, se tivesse de escolher a figura do ano, assim por ali, eu punha Maria Luísa Albuquerque. Eu acho que foi uma surpresa. Maria Luísa Albuquerque entrou toda de lado, era secretária de Estado do Tesouro, cheia de acusações, saiu de um secretário de Estado logo a seguir, com a história dos swaps em cima, com fama de que Paulo Portas lhe pôs não ter perfil para o lugar, entrou completamente em perda de velocidade. Acaba o ano. Vê-se nos jornais, na imprensa, em cima, colunas em cima, a subir boas notícias, bons indicadores, calma, discreta, boa relação com Paulo Portas. Acho que tem sido uma enorme surpresa pela sensatez, que é um atributo importante em política também. E porque é com ela, apesar de muito mérito de Vítor Gaspar, que o lado bom das notícias da sociedade, da economia, chega. Não nos podemos esquecer que continua ao lado mau. O desemprego, apesar de melhorar um bocadinho, continua a ser um flagelo, o investimento ainda não cresceu e, portanto... E muitas pessoas portuguesas voltaram a emigrar, não é? E os novos imigrantes. E a fuga em massa, muita gente a ir para o estrangeiro. A figura negativa do ano, eu pus aqui duas para fugir um pouco àqueles que são mais do costume. E o Tribunal Constitucional podia ser, pela positiva. Negativas. Eu acho que Luís Filipe Menezes foi a grande desilusão do ano. Foi líder do PSD, esperava-se ganhar suporte e perdeu por enorme margem. Está a dizer isto quem já perdeu com estrondo de eleições. Portanto, não estou a dizer isto para o depreciar. Mas correu-lhe mal, foi uma figura negativa, há de recuperar, há de fazer outras coisas, ter outras oportunidades, mas foi. E eu diria aqui outra pessoa, que apesar de ter boas qualidades, Manuel Carlos, o líder da CGTP, eu acho que ele não conseguiu mobilizar como pensava, o enorme descontentamento que há na sociedade portuguesa. Pode-se dizer, Carlos Silva, líder do UGT, também não. Mas esse não é tanto, é um papel dele de outra maneira. O enquadramento de rua, muita gente na rua, é mais CGTP. E eu acho que isso não existiu, como a generalidade dos observadores reconhece. Portugal é um país onde as pessoas, de facto, estão um bocado longe desse tipo de iniciativas. Não são enormes. A grande manifestação, como sabemos, foi a tal do ano passado. Sim, houve também uma espécie de tentativa propositada de vulgarização destas manifestações que não funcionou, não é? Exatamente. Era de toda a hora. Olha, domingo vamos para a porta da Assembleia, quarta vamos para a porta do Governo, sábado vamos para o Palácio de Belém e às tantas não pegou. Acabaram por não pegou. E, portanto, eu no plano negativo não podia deixar de o referir, apesar de ser um homem com inequívoco dinamismo. Em termos, depois tinha aqui, gostava de fazer, de um acontecimento nacional do ano, para mim, apesar, para sair também fora da conversa da política mais direta, a privatização do CTT. Eu acho que marca uma viragem, o Governo estudou bem um exemplo inglês, é uma oferta na prática, em vez de fazer uma privatização quase de gabinetes, foi uma privatização popular, uma privatização na Bolsa, popular entre aspas ou sem aspas. E com grande encaixe. Com grande encaixe para o Estado e marca uma viragem que pode ser precursora de outras privatizações e representa também, quer queira, quer não, o sinal de alguma confiança na economia portuguesa.
Em termos de acontecimento internacional do ano, eu não posso deixar de mencionar o que se passou com Snowden, com a questão da espionagem dos Estados Unidos da América, a maneira como isso afetou as relações até com vários seus aliados. Levou Dilma Rousseff, a Presidente do Brasil, a cancelar uma visita aos Estados Unidos. Depois lá se encontraram no enterro de Mandela, cumprimentaram-se, mas prejudicou, de facto, as relações dos Estados Unidos com os seus aliados. Gostava também de fazer uma referência no desporto, dois casos. Acho que a figura nacional do ano, não sei, Ronaldo é difícil. Ronaldo é sempre figura de sempre como a bola de ouro, não é? Mas Rui Costa. Pelo menos é sempre candidato, mas. É sempre candidato. Portanto, é sempre execo, pelo menos. Mas Rui Costa, o ciclista, ganhou 2 ou 3 etapas na Volta à França, que foram 2, que é campeão do mundo, antes de mais, ganhou o Campeonato do Mundo. Também ganhou a Volta à Suíça, que é, digamos assim, a nova grande figura do ciclismo português desde Joaquim Agostinho. E, portanto, acho que ele merece destaque. E depois temos, no plano internacional, até se quiser, esta disputa permanente Cristiano Ronaldo-Messi, que marca a competição, marca o desporto, marca o futebol. Foi a Arsène Wenger, o treinador do Arsenal, disse uma coisa engraçada. Esta coisa da bola de ouro é um disparate, porque desconcentra, porque desvirtua, porque parece que retira valor a quem não ganha, quando eles têm ambos um valor extraordinário, mais o Ribéry ou os outros que sejam. Portanto, mas é de facto um acontecimento que marca, como o apuramento de Portugal, no que nos respeita, para o Mundial do Brasil. Aqui na cultura, para falar num ponto que o José Cascais falou há pouco, eu gostava de falar do filme A Gaiola Dourada, que eu só vi há dias. Porquê? Porque acho muito simbólico, independentemente de se achar um grande filme ou não, mas enfim, é uma produção de um português, uma produção portuguesa de assinalar, e com bons atores, representa um filme sobre os imigrantes antigos, quando existem todos estes novos imigrantes a atravessar a fronteira. E é curioso, sem dúvida nenhuma, que esta produção, provavelmente não é por acaso, surja nesta altura em que Portugal volta a níveis de imigração iguais ou superiores aos da década de 60 do século passado. Portanto, em termos culturais, para além da longevidade e da vontade de produção da parte de Manuel de Oliveira, que celebrou agora 105 anos, como sabemos, eu não posso deixar de referir neste caso desta produção portuguesa. Pedro Santana Lopes, e o seu Sporting? Também podia ser um destaque positivo este ano. É verdade, podia ser, mas muito bem, eu depois tenho aqui as surpresas, uma nacional, outra internacional, mas acho que o Sporting é sem dúvida para já uma surpresa. Eu não lhe vou chamar semi-surpresa, mas ainda vamos a meio da época. Agora, ontem foi impressionante ver jogar o Sporting com o Porto. Acho que o Sporting tem um bom presidente, para já, no que se viu, se tiver cuidado com o que diz. Eu estava a ouvi-lo ali, eu tinha mesmo as desilusões dele com o número de sócios para Alvalade. Eu lembro quando fui eleito presidente do Sporting, levava algumas das ilusões que ele leva aqui. A dizer que quer o estádio cheio, quer vender mais game box. A vida é o que é. A vida é o que é. E mesmo que haja 3 milhões, ou 2 milhões, ou 4 milhões, ou 2 milhões e meio de adeptos de um clube, vão ao estádio aqueles que vão, normalmente. Até porque os outros estão longe, estão fora, não têm dinheiro. E, portanto, uma pessoa quer dizer, não, então agora o Sporting está a ganhar, ou se for com o Benfica, as pessoas têm que vir cá ao estádio, temos que fazer mais em receita. É muito complicado. Mas para já, estava eu a dizer, ele tem feito um bom trabalho. Só acho que falou de um bocado mais agora estes dias, mas é que, a princípio, ele é jovem, tem sangue na guerra, tem um grande treinador, pelo que se vê. Acho que foi o que se viu no jogo de ontem. O Sporting muito bem organizado. E com voz de comando. O Sporting, mal um jogador do Porto tinha a bola, 3 em cima. O Adrião, o André Martins e um dos avançados. E o Sporting depois sai muito bem para o ataque. Com jogada aqueles laterais, o Jefferson e o Cedri jogam muito bem, estão a jogar muito bem. A equipa está cheia de confiança, mentalizada. Portanto, tem uma boa organização ali, o Inácio e o Virgílio, a acompanharem o Leonardo Jardim. Acho que o Sporting é, de facto, uma surpresa. O Porto, hoje alguma imprensa dizia que o Porto foi tão dominado que há erros na constituição da equipa. Joga com 2 pivôs, o Fernando e o outro, o Herrera ao lado, depois sim. O Defoe, e que bastava jogar o Fernando e que o Paulo, o treinador do Porto, Paulo Fonseca, joga muito recuado. Talvez. Eu acho que é prematuro decretar também agora vejo o Miguel Sousa Tavares e o desportista, bumba, darem com força no treinador, o Manel Serrão, darem com força no treinador do Porto. Sim, mas para o Miguel Sousa Tavares é normal. Isso é normal, ele gosta sempre de estar a bater em alguém. Portanto, mas eu acho, eu até estava a vê-lo no campo,
Acho que lhe devem dar mais tempo, e Pinto da Costa gosta de dar tempo aos seus treinadores. Mas para do Miguel Sousa Tavares, eu não quero deixar só fazer aqui uma nota. Escreveu um artigo giríssimo na revista do Expresso este fim de semana sobre, não é ficção, uma hipotética União Mediterrânea. Aconselho a ler, vale a pena ler. Mas, enfim, que ele gosta de bater, bate. Em mim também, de vez em quando, outras. Não sei se já bateu em si não. Bater, figuradamente. Éramos colegas lá na atividade. Figuradamente. Tinha aqui as surpresas. Surpresas e desilusões, não é? Para fecharmos. Sim. E já agora, depois uma palavrinha para 2014. Sim. A surpresa, eu vou dizer assim, acho que o que mudou a surpresa internacional do ano, eu tenho aqui, apesar de já vir de trás, mas a difusão dos smartphones, a todo o nível, o que isso muda a vida das pessoas. Podemos dizer também dos tablets, mas o smartphone, ou o iPhone, ou o Samsung, ou o Nokia, para falar nas marcas todas, e a capacidade multifuncional que tem, acho que foi... É uma surpresa a velocidade a que isto caminha. E de 6 em 6 meses estão a apresentar um novo, como sabe. Nem dá para aprender a mexer. Não dá, pá. Tipo, está a acabar o Galaxy 4, passa a publicidade e sai o tablet. Está a acabar o 3, o Nokia 3, sai o 3,5. Quer dizer, tipo, passa a vida nisto. Seja fora, o dinheirão custa. Mas os portugueses continuam fãs disto até, sei lá, dizer... Surpresa nacional. Smartphones que entraram na China, agora já tem autorização, a Apple já tem autorização para entrar na China, o que é uma surpresa de alguma maneira. Pois. Mas até os chineses andam muito tecnológicos, digamos assim. Pois andam, e quando eles põem alguma coisa, já sabe que aquilo, o resultado é massificar e ganharem. A surpresa nacional do ano que eu aqui pus é esta aposta da CMTV, sinceramente. Porque a CMTV começa, e aqui vou falar de fora de colaborador ou comentador, a CMTV é uma televisão que começa no cabo, querendo ser generalista, começa só numa plataforma, a MEO, mas tendo ambições de disputar a liderança aos principais canais. Fez um investimento significativo, aparece com ambição e cada vez mais é referida, citada, referenciada, ou para dizer mal ou para dizer bem, e nota-se, eu conheço várias pessoas de outras televisões, a preocupação com a CMTV. Ou às vezes para mandarem uma boca, é pá, as vossas audiências, ou às vezes subiram, mas não, se calhar esperavam mais. Noto, acho que a CMTV é de facto, apareceram outros canais no cabo, mas pronto, mais setoriais, a CMTV assume-se como um projeto de televisão global, julgo eu, muito informativo, noticioso, mas com tudo. Portanto, é uma aposta que significa a mudança futura que eu acho que vai acontecer no espectro do audiovisual em Portugal, dentro deste contexto em que o cabo tem cada vez mais força e as pessoas seguem cada vez mais, de facto, ou séries, e nomeadamente a juventude. Aliás, vinha ontem um trabalho engraçado, e vamos à desilusão do ano que eu vou referi-la. Para mim, a capacidade, o desenvolvimento do Facebook em termos de desilusão e a perda de velocidade do Facebook por outras redes sociais, para falarmos aqui de matérias que dizem respeito às gerações mais novas. Os Twitters, o WhatsApp, todas essas redes estão a ganhar cada vez mais força e a juventude, os mais novos, até por muitas vezes já ter os seus pais e os seus avós no Facebook, andam de lá para fora. Também acho que as mudanças que eles introduziram no seu design, nas suas funcionalidades, não favoreceu nada o Facebook, nomeadamente nas privacidades, no respeito à privacidade, etc. E, portanto, na minha opinião, enquanto outros produtos, outras marcas, falei aqui dos smartphones, se inovaram, mudaram, estão constantemente a modernizar-se, o Facebook parece que desde que entrou em bolsa, então, anda um pouco oscilante e desorientado. No plano nacional, eu acho que a grande desilusão, eu ia referir assim, não quero referir o Jorge Jesus, que eu gosto dele como treinador, vou referir o Bloco de Esquerda. Acho que o Bloco de Esquerda, ao contrário, por exemplo, do que acontece na Grécia, do que aconteceu na Grécia e noutros países, um pouco França, também, a esquerda que representa não consegue minimamente cativar o eleitorado descontente, a população que está revoltada com a situação atual. Não há nenhum sinais, pelo contrário, de que tenda a aderir ao Bloco de Esquerda, mais ao PCP. É um partido muito mais antigo, mas que vai tendo uma capacidade de renovação extraordinária. Se vir agora o novo líder parlamentar do PCP, os deputados que mais aparecem, é tudo gente dos 30 e tal anos, é extraordinário. Quer raparigas, quer rapazes, mulheres, homens, e portanto o PCP está já numa nova geração, enquanto o Bloco mantém
quase sempre as mesmas figuras. Entrou agora uma deputada nova, com valor. Sim, e aquela solução de ter uma liderança bicéfala foi um falhanço absoluto. Não faz sentido. Tem que resolver aquilo. Ou é a Catarina Martins... Mas toda a gente dizia, essa era daquelas... Era daquela toda a gente previa. Exatamente. Um gajo que quisesse mesmo ser original dizia, pá, isto vai dar certo. Mas, enfim, não dá. E acertar, ganhar de 1 para 1000. Portanto, eu acho que é a desilusão nacional do ano, de facto, é o Bloco. Porque o Bloco podia estar nos 10%, nos 15%, se tivesse uma liderança, não deve ser. Veja o Partido Grego, como é que se chama o Partido Grego correspondente ao Bloco de Esquerda, o SMIR. É mais radical um bocado. É um bocado mais radical, mas cresceu, tornou-se quase igual aos conservadores, não é? Cá não. Mas mesmo o PCP e o Bloco crescem pouco. Portanto, na prática, há uma grande estratificação do sistema partidário. Eu não vou dizer que a desilusão foi nem António José Seguro, nem Paulo Portas, nem Passos Coelho, nem Cavaco Silva. Eu escrevi sexta-feira no Correio da Manhã um artigo, para acabar o ano, a dizer bem do meu país. A dizer que, apesar de tudo, que ouvimos dizer tanto mal, Portugal funciona. O líder da oposição é uma pessoa que também sabe fazer acordos, mas é líder da oposição. O Primeiro-Ministro lá vai procurando levar, sendo coerente, teimoso às vezes, mas procurando ser sensato. O Presidente segura ao Governo, mas também respeita a oposição. Levou agora António José Seguro ao Conselho da Diáspora, convidou, insistiu com ele. O Tribunal Constitucional cumpriu a sua missão, disse não ao Governo, por unanimidade, certo ou errado, disse que o Governo tem que respeitar e procurar outro caminho. No desporto conseguimos grandes feitos. Os nossos imigrantes que estão lá fora têm umas saudades loucas de Portugal. Os nossos investigadores vão investigando, as exportações sobem, a economia começou a recuperar um bocadinho. Toda a gente, cada vez há mais turismo, cada vez há mais gente que gosta de Portugal. Nós temos de saber também dizer bem Portugal, senão entramos numa deprê coletiva que é de fugir. E há novos projetos, como este aqui, e portanto, o que é que eu lhe diga? Eu, para acabar em beleza, só posso ser uma coisa, locutor do ano, Zé Carlos Castro. Obrigado. Mas você, a que horas estoicamente aguenta vários programas, vários estilos de momentos de televisão, vários conteúdos e com uma sabedoria e uma simpatia sempre permanentes. Pedro, temos ainda... Não é elogio fácil, 2 é minutos verdade. Para 2014. O que é que esperava mais de 2014? Eu, 2014, espero, acima de tudo, não vou ser com o Paulo Portas, mas espero que a economia recupere mesmo. E por isso eu acho importante que não se aumente o IVA, que se espere, como falámos a semana passada, para ver qual é a saída. E que a Troika se vá mesmo embora. Portugal tem que readquirir a sua soberania. E agora que António José Seguro marcou mais pontos, vai-se afirmando como líder da oposição, eu espero que isso lhe dê força para ele aguentar pelo tempo certo para disputar eleições. O que eu quero principalmente em 2014 é isso no plano político. Que no plano social o Governo tenha a capacidade, e as instituições privadas, solidariedade social, para terem força, imaginação, saber, para acorrer aos que estão em situações muito difíceis. A gente que tem fome, a gente que está na rua, sabe como outro dia andámos a contar os sem-abrigo em Lisboa e há muitos pelo país fora, e portanto gente que não tem emprego, continua sem emprego, e portanto que o facto da economia recuperar não nos leva a esquecer desse trabalho enorme que temos para fazer para acudir a essas pessoas. Portanto, o que eu quero em 2014 é isto. Já agora, olha, se Portugal quiser ser campeão do mundo no Brasil, também pode ser. Que era um feito bonito, e que a CMTV cresça em audiências, para que assuste cada vez mais pessoas aí nesse país e por esse mundo fora. Vai crescer com certeza absoluta. Pedro Santana Lopes, um bom Boas ano. entradas e bom ano. E obrigado por este ano também. No balanço de 2013, olhamos para os acontecimentos mais marcantes em várias áreas. No plano da comunicação, este foi o ano em que a CMTV nasceu. Durante meses levamos as notícias, em primeiro lugar, até a sua casa. O país seguia em frente. Arrancava 2013, mas foi em março que a informação começou a mudar, em Portugal. Nasceu a CMTV.
Bom dia, são 6 da manhã, sejam bem-vindos às notícias CM. Um homem de 72 anos agrediu a mulher à... Todos os dias, durante a semana, a informação arranca em direto a partir das 6 da manhã e só sai do ar no dia a seguir. A CMTV traz a notícia melhor e em primeiro. Agora dar-lhe conta de um incêndio perto das Amoreiras, em Lisboa. Vamos agora mesmo ver as imagens em direto. Ainda há chamas a deflagrar no exterior deste edifício, na rua Conde das Antas, aqui em Campolide, nesta zona habitacional. Hoje, pelas 9h40, houve uma explosão no número 22, uma explosão numa loja de estufadores, de qual resultaram... Foram várias horas de chuva intensa que culminaram em centenas de ocorrências. O mau tempo continuou algumas semanas. Tiveram de fazer inversão de marcha e procurar um outro ponto de passagem. No verão, os fogos devastaram regiões. Depois de considerado dominado, o incêndio... tiravam vidas. Um bombeiro que teve queimaduras de terceiro grau aqui neste incêndio. Este incêndio aqui na Serra do Caramulo, incêndio no concelho de Tondela, em Viseu. Continuamos aqui. As praias enchiam. Os ministros iam de férias. A segurança era reforçada. Na altura, o Sporting estava fora dos lugares europeus, agora luta para manter a liderança. É uma final amigável, é o que dizem os adeptos do Chelsea. No início do ano, o número de mulheres que morreram às mãos dos companheiros rondava as 20. Tive uma pistola apontada na cabeça e eu por outra vez tive uma faca no pescoço. Agora o número subiu para mais de 30. Eu não sei o que foi, se foi um tapa, se foi um murro, que eu desmaiei. Os crimes com mistério foram investigados. Alguns foram resolvidos. Nada parece fazer sentido nas mortes de Alexandra Neno e Diogo Ferreira. Foram assassinados na mesma noite. A parte da incerteza está agora eliminada. Está detido o suspeito do duplo... Crimes que foram filmados e mais tarde encerrados e entendidos. Foi detido pela PSP o suspeito de ter assaltado a Federação Portuguesa de Futebol. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao CM Jornal da hora de almoço, em dia de prova de alerta CM. O pároco da Golugan foi preso pela polícia judiciária. Antes de 2013, nenhum padre em Portugal tinha sido condenado por abusos sexuais a menores. O conhecido por Padre do Fundão vai ter de cumprir 10 anos por diversos crimes deste género. Os julgamentos, seguidos ao detalhe, como Kelly Oliveira, que foi condenada a 24 anos de prisão por ter assassinado os filhos em 2012. As detenções mais esperadas da justiça portuguesa. Faltava pouco para as 10 da manhã, quando Jorge Rito chegou à prisão da Carregueira. Operações seguidas em tempo real, em direto. Os barricados que ameaçaram pessoas. Os atingiram a tiro o agressor, que acabou por morrer. Ele espeta-me um murro aqui neste olho. Ai, Jesus! As imagens que estavam guardadas só para alguns e que desvendam como os criminosos atuam no segredo dos assaltos. Pela primeira